Nós vamos refletir a respeito da palavra de Deus, revelação especial, inerrante de Deus para nós. Eu quero convidá-los para lermos atentamente Lucas capítulo 22, versos 31 a 34. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 22, versos 31 e 34. Essa será a primeira de 3 reflexões acerca do comportamento de Pedro antes da crucificação de Jesus Cristo e após a ressurreição de nosso Senhor. Quero também informá-los de que o vermelho é empregado nessa data para recordar-nos de que Jesus Cristo derramou o seu sangue inocente para a nossa redenção e salvação. Lucas 22, versos 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por você. Eu, porém, roguei por ti. Que coisa maravilhosa ouvir isso de Jesus, não é? Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Temos 4 listas dos 12 apóstolos no Novo Testamento. Encontramos essas listas em Mateus 10, Marcos 3, Lucas capítulo 6 e também em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13. Nas 4 listas são apresentados os nomes dos mesmos homens, sendo impressionante a semelhança na ordem em que aparecem. Pedro é sempre o primeiro nome. Ele se destaca, portanto, como líder e como porta-voz dos 12. É significativo o fato de que o grupo dos 12 é apresentado em 3 subgrupos com 4 nomes cada. Nesse primeiro subgrupo encontram-se Pedro, sempre o primeiro da lista, também André, Tiago e João. Pedro, André, Tiago e João tinham muitas coisas em comum. Eles eram pescadores. Eram 2 pares de irmãos, Pedro, irmão de André, João, irmão de Tiago, eles eram os filhos de Zebedeu. Eles vinham da mesma comunidade e muito possivelmente eram amigos, eram camaradas, eram próximos já há um bom tempo. Simão era um nome muito comum naquela época e lugar. Há relatos de pelo menos 7 Simões, só nos evangelhos. Dentre os 12, temos 2 apóstolos chamados Simão. Temos Simão Pedro e também Simão o Zelote. Em Mateus capítulo 13, é mencionado que o meio-irmão de Jesus se chamava Simão. O pai de Judas Iscariotes se chamava Simão. João 6, 71. Em Mateus 26, 6, somos informados de que Jesus comeu na casa de um homem leproso chamado Simão. Lemos que Jesus foi recebido por um outro Simão, um fariseu, para uma refeição em sua casa. Encontramos essa informação em Lucas capítulo 7. E finalmente, lembremos-nos de Simão, o sirineu, que ajudou nosso Senhor a carregar a cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo não mudou o nome de Simão. Ele acrescentou o nome Pedro, uma espécie de apelido. Pedro comunica a ideia de rocha, de firmeza, de estabilidade. Esse importante e engajado discípulo de Jesus Cristo era conhecido, ora como Simão, ora como Pedro.
O leitor atento percebeu que, nesses poucos versos, o mesmo discípulo foi chamado de Simão e também de Pedro. O discípulo foi chamado inicialmente de Simão, verso 31, e lá no verso 34, Jesus se dirige a Pedro, chamando-o por esse nome. Por quê? Por que será? Bem, parece que Jesus passou a chamar Simão de Pedro para lembrá-lo do que ele deveria ser, ou seja, a forma pela qual Jesus chamava o seu servo transmitia uma mensagem sutil, porém clara e direta. Se o chamava de Simão é porque Pedro estava agindo de acordo com a sua antiga natureza. Mas quando o discípulo estava fazendo o que era certo, quando Jesus queria aprovar e reforçar um bom comportamento, Jesus chamava seu discípulo de Pedro. Tem uma história curiosa do beisebol norte-americano. Tommy Lasorda era gerente dos Los Angeles Dodgers. E ele conta que um menino muito franzino, muito magricelo, chegou no time. O menino era bom, lançava muito bem as bolas, mas era muito tímido e Lasorda entendia que o menino precisava ter mais garra, ele precisava ser mais competitivo, ele precisava ser mais bravo. Lasorda estava convencido do potencial do menino e, no afã de ajudá-lo a tornar-se um ótimo jogador, deu-lhe um apelido que era exatamente o oposto de sua personalidade. Lasorda passou a chamar aquele menino franzino de Bulldog. Bom dia, Bulldog. Até mais, Bulldog. Descansa bem, Bulldog. Ótimo arremesso, Bulldog. Ao longo dos anos, Orel Hershiser, acho que é assim que se pronuncia, transformou-se num dos melhores jogadores do beisebol norte-americano. O apelido tornou-se uma lembrança e a lembrança transformou-se em meta, em ambição, em propósito. Quando Jesus chamava Pedro desse nome, ele estava comunicando isso: eu quero que você se transforme numa pedra. Você é tão inconstante, mas eu vou aperfeiçoá-la a fim de que você se torne uma pedra preciosa nas minhas mãos. O texto que lemos começa com Jesus chamando seu servo de Simão. Ou seja, não vem coisa boa por aí. Veja lá, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Apesar de não verem, de não ouvirem, de não perceberem, Satanás estava por perto. Essa é a sua estratégia. Os discípulos não perceberam, não ouviram nada. Tudo parecia típico, mas Satanás se aproximou. Nessa passagem, concebe-se, imagina-se Satanás como no livro de Jó. Satanás reclama o direito de peneirar os discípulos, ou seja, de provar os discípulos e discípulas de Jesus. O trigo precisa ser separado do joio. O ato de peneirar o trigo se refere ao ato de sacudir repetida, rápida e violentamente o trigo na peneira com o objetivo de separar o trigo do joio e de outros elementos estranhos. A ideia do texto é que Jesus está alertando os discípulos, dizendo para eles o seguinte: olha, gente, vocês serão submetidos a provas intensas, se preparem para isso. Meus irmãos, a verdade, o fato é que existe uma grande e intensa batalha espiritual. Quero lembrá-los do texto de Paulo endereçado à comunidade de Éfeso. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6º capítulo, verso 12. Nós estamos nessa
batalha, não podemos ignorar o fato. A teologia denominada de reformada corretamente ensina que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja militante, isto é, estamos em uma batalha contra Satanás, contra seus anjos caídos, contra o mal, contra a imoralidade, contra a injustiça. O povo de Deus encontra-se nessa batalha. Não podemos ignorar, não podemos negligenciar esse fato. A Bíblia, em diversos trechos, descreve o procedimento, o engano, o veneno, a astúcia, a sedução de Satanás. No livro de Jó, Satanás é descrito como aquele que vive a rodear a terra e passear por ela. É o registro de Jó, capítulo 2, verso 2 também. O evangelista João afirmou a respeito de Satanás que ele foi homicida desde o princípio e ele é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, verso 44. Pedro, quando escreveu a sua epístola, comparou Satanás a um leão que ruge procurando alguém para devorar. No livro do Apocalipse, Satanás é chamado de o acusador de nossos irmãos, Apocalipse 12, verso 10. Satanás está sempre realizando o mal. Satanás está sempre removendo, retirando a boa semente dos corações dos ouvintes, sempre semeando o joio no meio do trigo, sempre suscitando perseguições, sugerindo falsas doutrinas, bem como fomentando divisões no meio do povo do Senhor. O alvo de Satanás é sempre o oposto do objetivo do Senhor. O alvo de Satanás é sempre oposto ao de Deus. Enquanto Deus congrega, enquanto Deus reúne, enquanto Deus une, Satanás usa a ira, a culpa, o ódio, o medo para separar as pessoas. Fique alerta, portanto. Satanás é sutil, ele é astuto. No entanto, quero lembrá-los de que nós não fomos chamados por Deus para vencermos Satanás. O seu chamado não é para vencer Satanás, porque Jesus já venceu Satanás na cruz. O seu e o meu chamado é para resistirmos a Satanás. Lembremos-nos daquela promessa e nos apeguemos a essa promessa. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo. Quem se lembra, Tiago 4,7, e ele fugirá de vós. Seu chamado não é para vencer Satanás, mas para resisti-lo. Essa é a primeira lição que aprendemos com o texto. A lição da batalha espiritual, que não pode ser negligenciada, que não pode ser ignorada pelo povo do Senhor. O texto avança, apresentando para a gente um maravilhoso, gracioso e eficiente intercessor. Os discípulos e discípulas de Jesus Cristo contam com um maravilhoso, com um gracioso e eficiente intercessor. Jesus intercede por nós. Jesus é, como declarou João, o advogado dos crentes. Como fez com Pedro, Jesus faz com a gente. Jesus intercedeu por Pedro e Jesus intercede por nós. Intercede pela Rafa, intercede pela senhora Sara, agora é uma mulher casada, jovenzinha, mas senhora. Ele intercede pelo Maurício, ele intercede por mim. Jesus é o nosso bendito intercessor. Note o singular aqui, Simão, roguei por ti. Verso 32, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O texto grego literalmente comunica a ideia de que Jesus orou para que a fé de Pedro não cessasse. Cristo implorou pelo seu servo, Pai,
Faça com que Pedro persevere, que ele não fique pelo caminho. E essa é a intercessão de Jesus pelos crentes. Ele intercede para que a gente prossiga, para que a gente persevere. Ou seja, a nossa fidelidade não é resultado do nosso esforço, não é resultado da nossa capacidade. Antes é expressão da graça e da misericórdia do Senhor. Na história do apóstolo Pedro fica claro que Jesus é o autor, bem como o consumador da fé daqueles que creem. Fiz citação de Hebreus capítulo 12, verso 2. O Eterno dá a fé e Ele também nos dá condições para que a fé seja mantida. Que coisa maravilhosa! O Senhor nos dá a fé e é Ele quem nos sustenta no seu caminho. Ele faz com que a gente persevere. Como Jesus intercedeu por Pedro, Ele intercede pelos seus. Foi por causa da intercessão de Jesus que Pedro não desfaleceu por completo. Fidelidade não é mérito do discípulo, é graça do mestre. A intercessão de Jesus em favor de Pedro, para que a sua fé não desfaleça, põe limites ao poder de Satanás, que tinha permissão de Deus para peneirar os discípulos, isto é, para separar o trigo do joio. Jesus continua comparecendo na presença de Deus para interceder pelos seus discípulos. Cristo continua comparecendo junto ao Pai para fazer aquilo que fez por Pedro. E Ele faz isso em nosso benefício. Jesus é o maravilhoso intercessor dos crentes. E a sua intercessão é eficiente. Cristo vive e intercede por nós. Por conseguinte, também viveremos. O texto prossegue. Jesus diz mais coisas para Pedro. Tu, pois, quando te converteres, o que Pedro deve fazer? Fortalece a teus irmãos. Jesus disse para Pedro mais ou menos o seguinte: você vai cair, mas eu vou te restaurar. E quando você for restaurado, eu vou continuar te usando. Pedro, não se esqueça de que a missão que eu tenho para você é que você deve fortalecer os seus irmãos. Você vai cair, eu vou te restaurar, e restaurado você deverá prosseguir sendo instrumento para fortalecimento dos crentes. Um dos atributos especiais do ser divino é essa capacidade encantadora, incrível, linda, de transformar, de transmutar o mal em bem. Deus pode fazer isso. Deus transforma o mal em bem. Nós precisamos advertir nossos irmãos a não cederem às tentações? Sim. Devemos advertir nossos irmãos e alertá-los contra o orgulho? Sim. Devemos confrontar nossos irmãos a não serem negligentes na oração? Sim. No entanto, não devemos deixar de anunciar a graça e a misericórdia de Cristo para aqueles que caíram. O povo de Deus deve anunciar a graça e a misericórdia de Cristo para aqueles que caíram. Há uma chance, há possibilidade de restauração em Cristo, há a possibilidade de um recomeço. Aliás, o Deus a quem servimos é o Deus que é especialista em recomeços. Pedro, ao ser restaurado, deverá fortalecer seus irmãos. Infelizmente, não poucos crentes não adicionam nada à vida espiritual de outras pessoas. Pedro deverá fortalecer seus irmãos. Infelizmente, alguns crentes não fortalecem outros. Parecem não ter um Salvador a respeito do qual possam testemunhar, e nenhuma história da graça divina para relatar, de modo que desanimam os corações daqueles com os quais convivem, em vez de fortalecê-los. Não deveria ser assim. Como Pedro, ao sermos restaurados, devemos ser instrumentos do Eterno para o fortalecimento, para o encorajamento de outras pessoas.
O texto avança, e avança com a resposta corajosa, porém tola e superficial de Pedro. Veja lá a resposta de Pedro. Verso 33, Senhor, eu vou traí-lo? Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Senhor, eu estou aqui. O Senhor está falando com Pedro. Estamos juntos, Senhor. Jamais vou traí-lo, vou segui-lo, para onde o Senhor for, tanto para a prisão como para a morte. Pedro se achava forte demais. Pedro confiava exageradamente em si mesmo. Em vez de ser humilde, Pedro insinuou ser mais forte do que os seus pares. Note que Pedro projeta-se acima dos demais irmãos. Ele projeta-se acima dos demais discípulos. Jamais vou negá-lo, Senhor, jamais vou traí-lo, jamais vou abandoná-lo, Senhor, eu sou forte, eu vou dar conta. Eu queria dividir com vocês uma frase de C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis afirmou: o diabo cai na gargalhada e fica muito contente em vê-lo tornando-se casto, cheio de coragem e autocontrole, desde que, nesse tempo, ele esteja instaurando em nós a ditadura do orgulho. O cara está lá, observando cada vez mais a lei de Deus, e ele vai se orgulhando disso. E ele vai ficando satisfeito, como eu sou casto, como eu sou corajoso. Olha só, essa semana não gritei com ninguém, não xinguei ninguém no trânsito, não levantei a mão. Quando a gente fica bravo no carro, a gente levanta a mãozinha, não é? De vez em quando, eu olho assim no retrovisor, a gente com a mãozinha levantada. Acontece com vocês também? A pessoa vai ficando cheia, ensimesmada, orgulhosa, vai se comprometendo com a jactância, achando que está se tornando piedosa, e Satanás está satisfeito, pois ele instaurou nessa pessoa a ditadura do orgulho. A raiz da afirmação tão confiante de Pedro é a soberba, mas recorde-se de que a soberba precede a ruína. O orgulho é o primeiro passo em falso para uma queda vertiginosa. Longe de confiar nas palavras e garantias de Pedro, Jesus replica, verso 34, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás. E isso acontecerá antes que o galo cante. Jesus está aqui reafirmando o princípio de que a soberba precede a ruína. Nunca somos tão fracos como quando nos julgamos mais fortes do que outros. No momento em que você se considera mais crente que outro, mais piedoso que outro, mais capacitado por outro, esse é o momento da sua maior fragilidade espiritual. Quando você se sente melhor do que outro, é porque você é pior do que ele. Pedro negará Jesus na mesma noite em que professou a maior lealdade. Ele não vai negar Jesus daqui a 1 ano. É nessa noite. É daqui a algumas horas. Ele que prometeu acompanhar o mestre até a prisão. Eu morro pelo Senhor se for preciso. Ele vai negar o mestre. É curioso o fato de que Jesus chama seu servo de Pedro. Geralmente, como vimos, Jesus chamava Simão de Pedro quando ele acertava, mas agora Pedro é chamado de Pedro antes dele cometer o maior de seus pecados, o maior de seus delitos. Entretanto, após o pecado, Pedro será restaurado pelo Senhor. Talvez Jesus chamou Pedro de Pedro justamente para apontar a necessidade e a possibilidade de restauração. Restaurado, Pedro será um instrumento ainda mais valioso nas mãos do Senhor.
curioso isso. O pecado, a negação, a infidelidade não foi o ponto final da história daquele homem, foi uma vírgula. Deus o restaurou, e após a sua restauração, Pedro foi um instrumento valioso nas mãos do Altíssimo. Ele anunciou a salvação, ele anunciou a graça do Senhor. E aí reside a beleza do cristianismo. C.S. Lewis compareceu, mais uma vez falando de C.S. Lewis, ele compareceu a um simpósio de religião comparada, e aí as pessoas precisavam descrever a beleza, a grandeza da sua religião. Então foi lá o hindu, fez um discurso, foi lá o muçulmano, fez um discurso, foi lá o budista, apresentou as propriedades do budismo, chegou a vez de C.S. Lewis. Ele precisava falar a respeito das propriedades incríveis do cristianismo. E C.S. Lewis afirmou o seguinte: o cristianismo é tão ímpar, ele é tão especial, porque ele é a religião dos desqualificados. O cristianismo é a religião dos desqualificados, é gente que não merece. É gente que é pecadora, é gente que não faz por merecer, é gente que não tem condições de colecionar mérito, é gente que não tem condição de acumular boas obras, é gente que fala uma coisa numa hora e dali 30 minutos faz diferente, gente inconstante, gente imprevisível, gente que alega fidelidade, mas foge covardemente. O cristianismo é a religião dos desqualificados, e aí reside a beleza da nossa fé. Não somos nós que fomos a Deus, Deus veio a nós em Cristo. Deus veio a nós em Cristo para nos salvar, para nos oferecer a possibilidade de um recomeço, para nos oferecer a possibilidade de escrever uma nova história. Deus deu para Pedro a oportunidade de escrever uma nova história. Deus vai restaurá-lo. Veremos isso oportunamente durante alguns dias ou semanas. Que o bom Deus abençoe você, que o bom Deus abençoe essa comunidade e celebre e experimente dessa restauração que só o Senhor pode lhe oferecer. Recapitulando para concluir, estamos numa batalha espiritual, não negligencie isso. Em segundo lugar, aprendemos que Jesus é o nosso gracioso e eficiente intercessor. E em terceiro lugar, aprendemos sobre o perigo da soberba. Meu irmão e minha irmã, não confie em você. Você é desqualificado, como eu. Mas nós estamos nas mãos de um Deus que é todo-poderoso, que é qualificadíssimo. Jesus Cristo viveu e morreu por nós para a nossa salvação e reconciliação com Deus eterno. Você é desqualificado, eu sou desqualificado, mas estamos nas mãos de um Deus que é todo-poderoso e que é especialista em restaurar pessoas, restaurar famílias, restaurar casamentos, restaurar sociedades. Bendito seja o nome do Senhor, que Ele receba o nosso louvor, adoração e serviço.